serviços do mercado financeiro, imobiliário, de curiosidades para você que mora no Brasil ou nos Estados Unidos e que está interessado em falar, conversar, aprender sobre todos os tópicos correlacionados à área de construção civil, área imobiliária, investimento. E hoje, nada mais, nada menos, eu tenho o meu grande amigo, o doutor advogado João Schumacher, que reside na cidade maravilhosa que se chama Ribeirão Preto. Dr. João Schumacher, seja bem-vindo. Brevemente, eu quero só falar o seguinte: o Dr. João Schumacher já cuidou de mais de 500 milhões de reais em CRIs no Brasil, já participou de mais de 100 registros de imóveis, de incorporações em cartórios somente em Ribeirão Preto, sem falar em outros municípios no Brasil. Dr. João, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pela sua participação e por ter aceitado o nosso convite. Grande Wagner, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui contigo, participando desse podcast, levando informação para investimento no mercado imobiliário, uma área que eu admiro, gosto, desde o início da minha carreira, e foquei no direito, né, na parte de desenvolver empreendimentos, construção e gerar sonhos também, que muitos imóveis são sonhos de moradia para muitas pessoas. Prazer enorme, contribuir com o canal de vocês, tá, e passar toda a informação sobre como funciona o mercado imobiliário no Brasil, como funciona a aquisição de imóvel na planta, financiamento de empreendimentos imobiliários, a regularização, enfim, tudo que envolve uma cadeia, desde a aquisição até a entrega do produto, as chaves para o cliente final. Vamos lá. Então vamos começar pela terra, né, doutor? Porque tudo começa pela aquisição, identificação do terreno, do produto, o que colocar, que tipo de produto, são apartamentos, de quantos quartos, qual a metragem. Como é que você começa realmente nesse parte que nós chamamos aqui nos Estados Unidos de due diligence, né? É um período de due diligence, de como achar esse terreno, quais são as implicações, as dificuldades que vocês encontram hoje no Brasil? O Wagner, a due diligence acontece da mesma forma aqui, né? Fazendo um paralelo com os Estados Unidos, ou seja, nós levantamos desde a situação do imóvel como dos proprietários. Consequentemente, envolve tanto o aspecto jurídico como a parte técnica, onde o incorporador, a construtora, vai verificar a viabilidade daquela área, passando em dois caminhos. Então, nós temos que olhar a parte de due diligence, verificar todas as certidões, possibilidades, para não ter nenhum problema lá na frente, e, consequentemente, o que o incorporador, o construtor, vislumbra naquele imóvel, naquela área. Então, ele vai desenvolver o empreendimento com X unidades, com tantos metros quadrados de área construída, e aí ele vai junto aos órgãos públicos checar se aquele imóvel pode ser construído o que ele almeja, que é a parte da viabilidade comercial, viabilidade técnica, onde vai verificar todas as possibilidades, onde aqui você entra com pedido de certidão de diretrizes. Geralmente, na prática, são 180 dias, o município informa essas diretrizes, e aí que a incorporadora vai analisar o projeto que ela pretende construir. Então, começa com isso, e, consequentemente, a aquisição pode ser via compra e venda da área ou parceria. Existe muita parceria do terrenista com a incorporadora, onde ela pode destinar um percentual, seja da parte financeira, do resultado do empreendimento, seja em permuta física, ou seja, o terrenista fica com um X número de unidades do que resultar daquele empreendimento no final. Muito legal. Na verdade, aqui nos Estados Unidos é muito similar, né? Uma vez que identificado o terreno, se já houver um tipo de construção em cima desse terreno, tem que ser avaliado se a prefeitura irá aprovar aquilo dentro do plano piloto original ou revisado da cidade. Por quê? Nós temos vários fatores aqui que eu acho que isso no Brasil deve ser muito similar, o doutor João pode confirmar para nós. O que acontece, pessoal? Tem que ver se tem número suficiente de policiais, hospitais, bombeiros, escolas para acomodar o crescimento populacional daquela região. Além disso, nós temos grandes e pequenos animaizinhos aqui que podem te dar muita dor de cabeça, né? Nós temos os stray doves, um passarinho, na verdade, que ele faz o maior problema, que se eles estiverem colocando ovo que você não pode construir. Nós temos o que nós chamamos de gopher turtles também, que são tartarugas, que para você mover e levá-las para um santuário, pode custar até $5.000 por tartaruga. Sem falar
que às vezes o que estava aprovado no plano diretor de construção da cidade há 1, 2, 3, 5 anos atrás, você não consegue colocar o mesmo número de unidades, né, doutor João? Então, fica um alerta aí, pessoal. Você que é construtor, incorporador no Brasil e está vindo para os Estados Unidos, não caia na conversa que tudo pode, que você pode chegar aqui, que não respeite o plano diretor, que tudo consegue aprovar. Pessoal, o que estava aprovado há 3, 4, 5 anos atrás pode ser que não esteja aprovado hoje. Então, verifique, contrate uma empresa de engenharia para que faça os testes de solo, para que você realmente consiga realmente ter toda a segurança e a certeza que o terreno que você está comprando vale a pena e vai acomodar o número de unidades, né, doutor? Exatamente. Aqui acontece a mesma coisa, no sentido que essas diretrizes, quando são emitidas, vários órgãos do órgão público, eles emitem um parecer, tá? A parte ambiental, a parte de urbanismo, a parte do viário, rede de água e esgoto, então passa para esses departamentos e eles dão os pareceres sobre a possibilidade ou o que pode ser construído. Lógico que não é com tanta riqueza de detalhes como é aí, Wagner, tá? Mas algumas cidades, eles prezam para passar por todos os departamentos, a grande maioria não, tá? Então, cidades maiores, cidades com maior potencial construtivo de empreendimentos, acaba sendo mais específico, mas não detalhadamente igual no nível que você passou aí, né, de checagem. A parte ambiental, sim, que o maciço, a preocupação maior é do maciço verde, né? Se a vegetação que consta lá é uma floresta, uma mata, né? Consequentemente, aquele maciço ali, o órgão público vai impedir você construir. Mas nos demais casos é bem objetivo mesmo, ver se a questão do imóvel se encontra numa área urbana com condições de urbanização. Muito legal. Então vamos lá, doutor João, vamos supor que o senhor já conseguiu todas as aprovações mediante ao município, a cidade. Vamos começar agora a vislumbrar a construção. Normalmente, por exemplo, casas, single family homes, que nós chamamos aqui nos Estados Unidos, qual o tempo e período de construção de uma casa regular num condomínio desse no Brasil, depois das aprovações da cidade? Hoje os empreendimentos, quando vai ser o condomínio de casas, por exemplo, aqui não é feito a entrega de casa a casa, tá? Então aqui a construtora, ela pode fazer via módulo. Por exemplo, um empreendimento de 100 unidades, ela pode fazer em 2 módulos, 2 de 50. Então ela entrega o primeiro módulo, sendo que nesse primeiro módulo ela precisa entregar toda a área comum do condomínio, e a segunda fase é após a finalização do primeiro módulo. O prazo que, de via de regra, que o pessoal utiliza são 36 meses para a execução do empreendimento todo, mais um prazo de carência previsto em lei de 180 dias, 6 meses que o incorporador tem de carência, ou seja, sem o cliente, o comprador, incidir, cobrar uma multa pelo atraso da entrega dessa unidade. Tá? Uma casa normal mesmo, num lote dentro do município, depende muito do que a pessoa pretende construir, a média 12 meses, não contando o período de aprovações, tá? Mas sai o alvará de construção, geralmente eles gastam uns 12 meses para construir uma casa aqui em bairro, né? Uma casa sem ser condomínio. Uhum. Mas os prazos são esses. Aqui é diferente. Aqui, se a gente está falando de bairro, você está falando aqui depois das permissões também, né, do alvará de construção. O tempo de obra em si são aproximadamente 4 meses, né? É bem mais rápido do que no Brasil. Claro que a gente tem também furacões, a gente tem o verão aqui que chove quase todos os dias, isso pode atrasar um pouquinho a construção, só estou te dando mais ou menos uma via de regra, tá, pessoal? Pode ser que demore mais. Mas vamos lá, da compra do terreno, limpeza do terreno, aprovação do alvará, construção do imóvel, entrega das chaves, você também está aí entre 8 a 12 meses. A aprovação fica entre 3 a 4 meses e o resto seria realmente adicionais 4 meses aí para a construção da propriedade. Mas é muito similar, então, essa questão. Claro que em condomínios, aqui não se tem essa regra como no Brasil. Aqui as construtoras podem construir 1, 2, 3, 5 casas modelos e à medida que se vai vendendo, eles vão construindo. Tempo de entrega de uma casa dessa também é entre 3 a 4 meses, normalmente, depende do backlog da construtora, quantas casas estão na sua frente, mas se você for uma das primeiras pessoas que comprou no condomínio, provavelmente você vai ter a sua casa aí entregue aí na faixa de 4 meses
mediante assinatura do contrato de compra. Cancelamento e tempo máximo para construção. Aqui nos Estados Unidos, os contratos rezam. Outra coisa, pessoal, não sou advogado, tá? Então, assim, eu estou te passando informações aqui mas que sabe são bastante. De conhecimento, mas, por favor, olha, a primeira dica do dia, contratem um advogado aqui nos Estados Unidos, tá, pessoal? Validem tudo que eu estou falando para vocês. Isso aqui, tudo que eu estou falando foram experiências pessoais. Então vamos lá. Normalmente o estado da Flórida, por que eu falei estado da Flórida? Cada estado tem suas regras aqui nos Estados Unidos. O estado da Flórida, ele fala que se o construtor não entregar uma casa 2 anos depois do contrato firmado, que tanto o comprador ou o vendedor, nesse caso, tem o direito de cancelamento e reembolso integral do depósito do comprador. Então fica essa dica aí, você que está vindo construir, cuidado com os contratos que você vai assinar, não busque contratos disponíveis e já prontos na internet, pessoal. Contratem um advogado para que façam realmente, customize o contrato. Esse advogado pode colocar algumas cláusulas de que chama force majeure aqui, né? Que são eventos catastróficos da natureza, como, por exemplo, um Covid. Quem que ia prever um Covid, né? Não se tinha como construir na mesma velocidade, a matéria-prima também estava escassa. Então, fica a dica aí, pessoal. Um bom advogado pode salvar muito dinheiro para você a longo prazo, né? Eu falo sempre para os clientes o seguinte: tem que ter um advogado, principalmente que conhece todo o mercado, né? Como funciona. Modelos disponíveis na internet tem um monte, porém aquele cara que sabe apertar a peça fundamental ali, que vai dar a dica essencial para o negócio, é o que tem experiência. Não adianta sair como aventureiro, não, vou economizar. Às vezes a economia sai cara, né, no final das contas. Mas sempre, né, doutor? Sempre. Eu vejo muita situação dessas acontecer. Eu já peguei casos que o terrenista, né, fez a parceria com uma empresa e nessa parceria não tinha prazo. Então era um contrato, enquanto ele colocou, o que a empresa fez? Colocou na prateleira dela lá, esse empreendimento lança quando der, né, quando eu tiver com vontade de lançar, né? E, enfim, por isso que é bom ter um advogado sempre assessorando, eu sempre oriento também a outra parte, quando não aparece, não tem advogado, então seria interessante você ter um advogado, porque são detalhes que são essenciais para vocês terem ciência de tudo que está acontecendo, né, da transação. E as casas também têm a modalidade agora recente aqui, Wagner, que aconteceu também com a lei de incorporações imobiliárias, que você pode construir faseado, mas aí não é um condomínio fechado, né, que a gente fala condomínio fechado. São empreendimentos que você vai construindo por casas. Unidade vendida, você constrói, vende, constrói, vende, constrói, vende, constrói. Recentemente foi alterada a lei permitindo essa situação e também está essa modalidade no mercado aí para as construtoras realizando as incorporações. Isso é muito legal, né? Porque na verdade as construtoras grandes aqui, né, uma Lennar, uma D.R. Horton, que são grandes construtoras americanas, né, com capital aberto em bolsa, eles se tornaram, na verdade, nem uma empresa de construção, mas é uma empresa de venda de casas, né? Eles vendem, fazem a construção com bastante agilidade, utilizando subcontratados, mão de obra terceirizada na maioria das vezes, e te entregam as casas. Muito importante. Vamos falar de mão de obra, que eu acho que mão de obra é um produto importante, né, doutor João? Como é que é realmente? Na minha época, né, eu nasci no Brasil, você que já me conhece, eu vim para cá jovem, né, assim, pré-adolescente praticamente, e eu lembro que minha mãe contratava um pedreiro, rapaz. O pedreiro fazia tudo, ele botava o piso, fazia a parede, instalava o granito, montava o gabinete. E aí, doutor João, ainda é assim no Brasil? Ainda continua, Wagner. Sempre, às vezes, tem pedreiro bom, às vezes vale mais que 2 engenheiros, o pessoal brinca em obras, né? Gostei dessa, hein? Então, pedreiro bom, não, assim, aqui no Brasil, pelo menos, não falta, ele não fica sem emprego, né? E ele é essencial de uma obra. Mas, hoje é muito terceirizado esse serviço. A atividade de incorporação imobiliária, não quer dizer que o incorporador é a construtora, tá? O incorporador é o responsável pelo empreendimento. Então, ele faz a aprovação, ele registra no cartório, faz a comercialização do negócio, das unidades autônomas, e ele pode contratar uma empresa, uma construtora para executar, ou um empreiteiro para fazer a obra. Existe essa possibilidade, sim.
ou às vezes a incorporadora é construtora também dentro do objeto social dela. Então, ela tem essa atividade que ela exerce e, consequentemente, executa. Lógico, a maioria das obras hoje das incorporadoras, seja através de terceiros ou seja através da própria empresa, é muito subempreitada. Então, realmente pega aquelas empresas específicas que trabalham em fases da obra e aí, consequentemente, vai realizando. O único pecado aqui que acontece, que não acontece aí nos Estados Unidos, é a questão de ordem trabalhista, né? Então, trabalhista é verdade. A responsabilidade cai em cima de todo mundo, né? Não tem... Então, a gente, quando assessoro a incorporadora, eu sempre me preocupo com o contrato de prestação de serviço dos empreiteiros, onde eu coloco uma série de obrigações da empresa que vai fazer a empreitada, para apresentar para a construtora e incorporadora antes de fazer o pagamento. Um exemplo, se ele está recolhendo todos os impostos, o cartão de ponto dos funcionários, os treinamentos, se está sendo realizado treinamento com o funcionário, se tem seguro de vida, né, se está pagando seguro de vida em dia, se tem equipamento de segurança do trabalho. Então são cuidados que eu sempre coloco no contrato, que a empresa só faz o pagamento desse empreiteiro na hora que ele me fornece todo esse relatório com a documentação para comprovar. Então, porque se acontecer desse funcionário ou sofrer um acidente ou entrar com uma ação trabalhista, uma ação judicial, ele vai acionar todo mundo que ele trabalhou. Então, às vezes o empreiteiro trabalha em 5 construtoras diferentes. Consequentemente, esse funcionário vai acionar 5 empresas. Tá? E a Justiça do Trabalho permite isso, enfim, mas é a nossa legislação, né? Então, consequentemente, nós temos que obedecer. E aí nos Estados Unidos é diferente, né? Não existe não já querendo ser polêmico, mas sendo polêmico, gente, isso é uma loucura. Vocês incorporadores, construtores no Brasil, eu realmente... São heróis, eu falo que os incorporadores... A maioria dos empresários, a gente está com uma polêmica grande agora, que acabou sobre a desoneração da folha de pagamento. A construção civil é uma das empresas que estava enquadrada, né, nessa desoneração, ou seja, não incidia imposto na folha de pagamento do funcionário que está registrado na incorporadora, uma construtora. E foi aprovado por lei, e por lei passou pelo Congresso Nacional, né, Câmara dos Deputados, do Senado, que são os órgãos legislativos do país. Consequentemente, essa isenção que foi dada era até 2027. E agora, por uma decisão única, o governo federal, através da Advocacia Geral da União, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, consequentemente, para discutir a lei, né, consequentemente, por uma decisão monocrática de um juiz, né, um juiz do STF, deu a liminar declarando a não aplicabilidade da lei. Imagina como está o mercado da construção civil aqui no país e as outras empresas que são beneficiárias desse benefício, olha, dessa isenção. Fica a dica aí, pessoal. Você que é construtor, incorporador no Brasil, claro que você vai ter muitas dificuldades aqui, não vou mentir para você, não. Aqui você tem que ser general contractor, né? Tanto que algumas pessoas perguntam, Wagner, você quer ser general contractor? Não quero. Nós temos realmente a construtora, nós temos a incorporadora, mas eu pago essa pessoa, porque o liability aqui, claro que tem seguro para tudo, né? Se não for fraude, algum tipo de realmente de danos causados por uma inconsequência ou uma falta de atenção na obra em si, é muito difícil você ter responsabilidade direta. Mas aqui é o seguinte, você precisa de licenças, desde corretor de imóveis, advogados, médicos, todas as pessoas na área financeira precisam de licenças, contadores, né, que são CPAs, então as licenças são muito reguladas aqui. Então se você atuar em qualquer tipo de... Não é só você ter uma alteração no seu contrato social que permite com que você faça e exerça uma profissão aqui, então fica a dica aí, tá, pessoal? Agora, como incorporador é diferente, você pode comprar um terreno, entrar de sociedade num terreno, numa obra, fazer uma incorporação imobiliária e realmente você consegue mitigar bastante a questão do liability, que é o risco, né? Caso alguém venha realmente
a se machucar, acontecer qualquer coisa, você tem entraves, você tem seguros que cobrem realmente essa pessoa, né? Se você também tiver um bom advogado, voltando para a questão jurídica, para te proteger. Nós também temos aqui, doutor João, o que a gente chama de lien release. Aqui, todas as pessoas que trabalham numa incorporação, eles têm direito de execução de colocar como se fosse uma penhora em cima daquele imóvel, um gravame, né? Chama gravame aí, ó. Aprendi mais uma hoje, pessoal. Esse gravame em cima do imóvel, no qual ele vai ser utilizado para recebimento da mão de obra ou materiais incorporados. Claro que para isso existe uma regulamentação, existe um prazo que você tem que mandar uma notificação para o proprietário, não só para a construtora, para o incorporador, chama Notice to Owner. Mas nós sempre pedimos em todas as nossas obras o que a gente chama de lien release. Então, os subcontratados, os terceirizados não conseguem receber, a não ser que eles assinem, também falando que todos os seus funcionários receberam, que eles não têm direito de gravame em cima do empreendimento. E aqui, isso aqui realmente é sério, mediante assinatura, reconhecimento de firma, né? A gente consegue navegar bem. Então, olha, meus amigos incorporadores, eu tenho falado que tem chegado muito incorporador bom, arrojado aqui nos Estados Unidos, principalmente na área de Orlando. Essa semana mesmo tive ligação com um de São Paulo, que tem 22 empresas na área de incorporação. Então a gente vê realmente que está ficando bem complexo aí a questão no Brasil, mas não é tão difícil aqui. O que eu recomendo para vocês? Se você vai fazer um primeiro projeto, uma primeira incorporação, faça uma parceria com alguém. Entra de parceiro, faça um projeto coligado a alguém que já está aqui, ou participe de algum empreendimento. Não entra de cabeça não, porque realmente tem suas diferenças, tem sua curva de aprendizado, tem o encontro, né? Meu advogado aqui, que é o William Voigt, até, que é um americano na área do direito jurídico, direito imobiliário, direito jurídico, até parece que tem direito jurídico, né, doutor? Direito imobiliário, ele já é meu advogado há 14 anos, então, assim, são difíceis os contatos, mas quando se estabelece uma relação com um bom advogado, um bom engenheiro, um bom arquiteto, você realmente consegue navegar com muita facilidade. Outra coisa, aqui não existe propina, tá, pessoal? Então, para aprovação do projeto, não venha para cá achando que você vai conseguir acelerar, frear, dar curva, colocar mais unidades naquele o jeitinho brasileiro. Não tem jeitinho, tá, pessoal? E realmente existem casos mesmo, até aqui realmente na cidade de Orlando, que vereadores, né, que a gente chama de commissioners aqui, foram presos mesmo por proporcionar favores diretos ou indiretos, com ou sem remuneração. Então, muito cuidado com quem você se associa, a forma que se são obtidos esses permits, faça tudo da forma correta. Eu confio e falo para vocês com toda clareza, vale a pena. Não precisa fazer nada de errado aqui. Isso que é a coisa que todo mundo vislumbra nos Estados Unidos, que aconteça isso no Brasil, né? Como enxerga nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país sério, né? Onde acontece de forma transparente todas as situações. Não tem o jeitinho brasileiro de ser, porque aqui, infelizmente, tem o jeitinho brasileiro, a gente já sabe, isso é notório. Alguns são favorecidos, outros não. A gente sabe que pessoas que tentam da forma normal têm os entraves, né? E as pessoas que tentam com aquele jeitinho, com o amigo do amigo do amigo, com fulano, beltrano, ciclano, que ajuda, tem o favorecimento, infelizmente, né? Mas assim, um dia, quem sabe, muda, a gente torce por isso, e alguns órgãos a gente enxerga como órgãos que você percebe que esse tipo de situação não acontece, mas infelizmente outros órgãos isso é normal, o pessoal fala que é normal acontecer. Mas um dia a gente muda essa situação no país. Olha, se Deus quiser, a gente reza para que isso aconteça, né, doutor? Porque o Brasil realmente é o celeiro do mundo. Está acontecendo agora, estava até conversando com o doutor João agora, né? A Agro Show aí em Ribeirão, Agro Show, que é o maior evento no brasileiro, provavelmente da América Latina, na área de agricultura. Então o Brasil é um país extremamente rico, muitos recursos naturais, grandes oportunidades de empreendimento, mas com certeza a gente tem que aprender. Como aqui nos Estados Unidos também, a gente ainda está aprendendo, né? Nós não tem terremoto. Não tem terremoto, não tem furacão, né, doutor? Não neva, né? O solo é fértil, tudo que planta colhe. É verdade. E as pessoas...
O capital humano no Brasil hoje é fantástico, a gente tem muito orgulho de ter nascido no Brasil, de ser brasileiro, e fica um abraço para vocês aí, os nossos guerreiros e guerreiras aí, incorporadores, consultores no Brasil. Vamos falar um pouquinho agora sobre o mercado imobiliário, nossa casinha está pronta, a gente vai colocar à venda. E aí, doutor, como é que funciona para um incorporador ou para um construtor essa questão contratual, prazos realmente de inspeção das casas, existe isso, tempo de garantia, como que funciona isso no Brasil? Qual que é o liability de uma construtora ou de um incorporador perante ao consumidor? O contrato, quando você compra o imóvel na planta, tem os prazos, tem as condições e, consequentemente, quando é feita a entrega, o cliente é acionado para fazer uma vistoria no imóvel, onde é feito um relatório junto com o engenheiro da construtora. Ele vai assinar esse relatório dando ok e, consequentemente, ele assina a chave, recebe as chaves. Ele não dando ok, vai ser feito o reparo, aí depois volta com ele novamente, ele dá ok e recebe as chaves. O prazo existe, para certos produtos existe prazo, via de regra são 5 anos pelo Código Civil, mas existe alguns detalhes, né, do descritivo, do memorial, exemplo, piso, porta, fissura, rachaduras. Então tem prazos estabelecidos, equipamentos, tipo, se entrega com equipamento, a parte elétrica, a parte hidráulica. Existe uma NBR, uma legislação específica da engenharia da construção civil, que cada item tem seu prazo de garantia. Tem os vícios aparentes, que é o vício que a pessoa também deixou, no dia da vistoria não viu, ele tem um prazo de 30 dias para reclamar. Tem os vícios ocultos que aparecem no decorrer do período aí, dentro da garantia de cada produto. Então, sempre que tiver um vício construtivo, o cliente tem que informar a construtora e, consequentemente, buscar seus direitos. Lógico, tem consultora que vai olhar, vai verificar, vai analisar. Muitos casos acontecem, a pessoa não olhou o memorial descritivo, não olhou a planta do imóvel, mandou fazer armário no apartamento ou na sua casa e fura um cano. E aí perde toda a garantia e vira uma discussão judicial, né? Mas existe no contrato todo esse prazo, as garantias que é feita para o cliente, ele assina um termo dessa garantia, ciente do prazo e tudo mais, tá? E além disso, ele assina um termo de responsabilidade sobre as manutenções. Não adianta só ter a questão da garantia, ele precisa da manutenção no imóvel para poder ter a garantia prevalecendo, né? Um exemplo é telhado, né? A pessoa às vezes esquece de limpar a calha e entope a calha e dá infiltração. Isso é o que acontece muito. O rufo, né? O rufo, que é a parte do telhado que fica colado, né? Eles também esquecem de dar acho que não precisa dar manutenção. Recebeu o imóvel, não dá manutenção. E que lá também acontece problema muito nisso aí. Então depende muito, a consultora sempre, quando tem um chamado, ela sempre analisa a situação. Ela verifica, checa e vê se o cliente está dentro da garantia ou não está dentro da garantia. Sempre vai em cima das normas mesmo da engenharia, tá? Fantástico. Então, esse é o procedimento que eles adotam aqui. Aqui nos Estados Unidos é um pouquinho diferente, né? Geralmente a construtora tem que dar 1 ano, né, bumper to bumper de garantia numa casa, e depois, como é muito barato, as garantias estendidas aqui que nós compramos, né? Nós compramos uma garantia de uma empresa chamada 210, chamada 210, que pode levar a garantia em até 5 anos. Quais são os diferenciais? Existem garantias também dos manufacturers, né, dos fabricantes. Então, telhado, por exemplo, normalmente os shingles podem chegar a 15 anos, ar-condicionado em algumas partes, né, peças podem chegar a 10, 12 anos. Então é muito detalhado esse tipo de garantia aqui nos Estados Unidos, mas o consumidor também tem direito. Claro que como aqui as casas também são climatizadas, né, na sua totalidade, tem ar-condicionado central, tem toda a parte de insolação, né, para manter realmente as mantas térmicas na casa. E existem sim, no primeiro ano aí, alguns reparos que tem que ser feito, porque nós usamos drywall, então nesse choque térmico, o drywall pode sim ter algumas fissurazinhas aí, uns craquezinhos que são reparáveis. Então, assim, as garantias aqui são geralmente 1 ano, no estado da Flórida, com extensões em até 5 na compra. Numa casa de $350 mil, para vocês terem uma ideia do custo, né? Custa mais ou menos $500 para a construtora. É muito barato você botar uma garantia numa casa. Então, por que você não colocaria, se você está beneficiando o seu cliente, você está beneficiando, né, o imóvel em si para o seu comprador, e é um custo irrisório que consegue ser absorvido sem problema nenhum.
Agora vamos lá. Esse é o diferencial, né, Wagner? Porque esse é o diferencial. O seguro aqui ele não existe, assim, existe entre aspas, né? Nenhuma consultora faz o seguro com relação a esse tipo de manutenção. Só que os fabricantes, muitos fornecedores, em razão da parceria que tem com a construtora, se tiver algum problema no produto, ela acaba trocando em razão da parceria. Mas não tem o seguro, né? Então, teoricamente, quem assume essa responsabilidade de incorporação mesmo. Então, pensando alto, né, pessoal, olha só que loucura, né? Aqui o liability realmente é grande. Então, a única coisa que você não consegue, em alguns estados somente também, não vamos falar só da Flórida, é a questão do que a gente chama de sinkholes. Existem buracos, né, que se criam realmente, que podem realmente trincar a parte de alicerce da casa, o que a gente chama do radier, né? Então é muito perigoso você também promover ou construir ou identificar uma obra numa área que você não tenha qualquer tipo de teste de solo. Fica a minha dica aqui, porque a gente está falando em garantia. Isso é um problema que pode sim dar problemas sérios, que é a trinca realmente do radier. Isso é sério aqui nos Estados Unidos, porque lembra, aqui nós somos um pântano, então o nosso terreno é muito arenoso, né? Não existe muita pedra. Então realmente o seu slab, o seu radier vai mover. Então a construção, o tipo de concreto, o tempo de cura é muito importante para você também. Bem, doutor, o que a gente esqueceu de falar para os nossos incorporadores e incorporadoras e construtores e construtoras que querem vir para os Estados Unidos? Em que a gente pode deixar aqui um nuggetzinho, a gente chama de nuggets aqui, de ouro aí, que a gente pode colaborar com eles? O Wagner, eu sempre tenho a filosofia do seguinte: quando você chega numa praça, que a gente fala assim, comércio, né? Quando a gente chega numa praça que a gente não conhece, a gente tenta faz a parceria com alguém local. Eu sempre falo isso com meus clientes aqui: eu atuo em tais cidades, aquela cidade eu não atuo. Tenta chegar na cidade pela porta da frente, tenta fazer uma parceria com alguém da cidade, porque isso é bem visto, porque as pessoas da cidade não te conhecem. E imagina você fazendo um empreendimento em outro país. Você não sabe a cultura, né? Você não sabe como é o método construtivo, como é o vínculo, como são as aprovações. Então é sempre interessante ter o know-how de alguém que está aí já há muito tempo, que está na atividade de construção civil. Você comentou um negócio daqui a fora é pântano, né? Eu sei de um caso que um cliente comprou um terreno aí na Flórida, né? Comprou via internet, né? Comprou via leilão, né? Que aí existe o leilão tax deed, e essa pessoa não consultou se aquela área é alagável. Consequentemente, quando comprou, não pode construir, porque lá dentro daqui tem um site que você consulta, né? Chama Wetlands aqui nos Estados Unidos, tá, pessoal? Wetlands. E aí o dinheiro que ele investiu não foi muito caro, mas ele não pode fazer nada, né? Ele comprou com o intuito de construir, não pode fazer nada. Então, pessoal, a recomendação sempre, mesmo que você chegue em qualquer cidade ou for desenvolver alguma coisa, você tem que ter os profissionais capacitados para fazer aquele empreendimento, porque é muito dinheiro que você vai ter que dispor para executar. Consequentemente, você não pode correr riscos, e o risco pode custar muito caro, né? Então, eu sempre falo, independente de documentação, independente de contrato, independente de dinheiro, eu acho que você tem que estar cercado das pessoas capacitadas, porque essa pessoa que vai trazer benefício e lucro para você no final. Ela vai te orientar da melhor forma possível, para você seguir os caminhos corretos. Isso é muito verdade, João. Assim, eu deixo aqui também para vocês que estão querendo, né, botar um pé nos Estados Unidos, o Dr. João falou muito bem. Pessoal, você pode sim comprar um terreno muito barato, numa região legal, mas você não sabe o que você vai construir ali, se alguma coisa, hein? Então, vamos lá. Existem também serviços grátis que podem ser verificados nas próprias prefeituras, que vão te dar realmente a densidade, a área construtível do terreno, quantas unidades comportam esse terreno, quais são os que nós chamamos de impact fees. Lembra desse nome que é muito importante, que são os custos para você tirar o alvará de construção. Cada cidade, cada município tem o seu. Às vezes você fala, nossa, esse terreno está muito barato, Wagner, olha aqui. Mas você não sabe qual vai ser o custo do alvará de construção e as penalidades para que você consiga construir ali.
Então, nem tudo é o que parece, né? Hoje nós temos dificuldades mesmo na área de aquisição de terrenos muito baratos e bons, né? Que é o BBB, bom, bonito, barato. Aqui realmente a gente tem que garimpar, ou se associar, ou entrar com um terrenista, ou realmente tem que ter um know-how local. Então, pessoal, fica a minha dica. Vem para os Estados Unidos, olha, o nosso podcast está aqui, mande suas perguntas para nós, para mim, para o Dr. João. Vai ser um prazer em auxiliá-lo. O mais importante é o seguinte, busque educação. Com educação, eu sempre falo isso e vou repetir para vocês aqui. Eu não gosto de ser vendido, mas eu adoro comprar, né? Eu adoro comprar. Então, assim, me eduque e coloque o produto que você quer, o que você acha que a gente precisa, que a gente vai estudar. E o que eu quero que vocês entendam do nosso podcast, do Dr. João, do nosso time aqui, nós estamos 100% à sua disposição, sem custo. Qual que é o nosso objetivo? Fazer com que você erre menos do que eu. Levar informação. Porque a gente erra, doutor, não tem jeito. Não, né? Isso é fato. E outra, levar informação. Informação é tudo, né? Hoje educação é tudo. Hoje a gente dá um Google aqui e você levanta qualquer assunto. O chat, a inteligência artificial, você faz tudo. Então, a informação tá muito. Só que detalhes é que não vem na internet ainda, né? Exato. Esses detalhes que acontecem são importantes. Eu tenho já 22 anos de advocacia voltada para o mercado imobiliário, né, especificamente. 90% da minha atividade está dentro do mercado imobiliário. Eu me deparo por situações aí que eu falo, nossa, eu nunca vi essa situação acontecer, e aconteceu. E não tem previsão. Não tem, hoje eu estou discutindo a questão da que eu comentei agora, da desoneração da folha de pagamento. Você olha assim, você lê a Constituição, você vê uma decisão que não tem sentido com a Constituição Federal. Então, imagina eu, como advogado, o que eu falo para o cliente? Então, assim, a gente... Na lei ele está garantido, mas devido a uma liminar do Supremo, não vale mais nada a lei que foi aprovada, né? Exatamente. Então, assim, como advogado, a gente passa por situações... Eu cansei de ter casos que eu chamo a pessoa até o escritório e mostro para ela, ó, isso aqui aconteceu assim, isso aqui aconteceu assado, do fulano aconteceu dessa forma, do ciclano aconteceu de outra forma, porque são situações, às vezes, as mesmas, só que as decisões são distintas. Né? E isso é engraçado, isso acontece muito. E o empresário, que eu falo sempre, o empresário que é herói, porque ele tem que sambar mesmo, você não consegue fazer um business plan para os 5 anos, porque faz muita curva nesse período de 5 anos, por isso que o empresário brasileiro, em qualquer lugar que ele chega, ele faz sucesso. É verdade, ele é muito arrojado, né? Ele é arrojado, ele está acostumado com a incerteza do mercado. Agora eu vou deixar uma dica para vocês, hein, pessoal? Eu sei que no Brasil você troca a roda do ônibus com o ônibus andando. Isso não funciona muito aqui não, tá? Aqui, se você começar um projeto, muito pouco provável você mudar o plano diretor, muito pouco provável você conseguir alterar o número de unidades. Então, assim, as leis aqui existem, o plano diretor da cidade existe, o plano de mobilidade urbana, o plano de escolas e número de professores por habitante é muito sério. Então, assim, vou dar um exemplo último aqui para a gente poder terminar. Um amigo veio do Brasil, comprou um terreno numa área fantástica. Claro que eu só o conheci depois que ele havia comprado o terreno, né? Ele queria fazer um prédio muito grande, de alto padrão. Enfim, ele não conseguiu fazer o prédio porque a cidade não comportava alunos nas escolas. Então ele teve que fazer um condomínio, um empreendimento para pessoas a mais de 55 anos, que é um produto aqui nos Estados Unidos que não tem tanto valor agregado, ou seja, ele pagou um premium pelo terreno por uma falta de informação que não poderia ser construído naquele ambiente, aquele produto que ele tanto vislumbrava. Então fica a dica para vocês, se resguarde, a gente está aqui. E vou deixar a dica aí, o convite, hein, doutor João? Nós não entramos na área realmente residencial imobiliária, fica o convite aí então, daqui umas 2-3 semaninhas a gente volta, o que você acha? Vamos sim, fica à disposição e também falar sobre corretagem, né? Exato, a parte de corretagem, diferenças, comissões... existem corretores no Brasil que podem atuar aqui também nos Estados Unidos. E, doutor João, um abraço bem grande para você, que Deus continue te abençoando. Obrigado por ter esse coração educador de tentar ajudar as pessoas. Isso não tem preço, tenho certeza que Deus vai te atribuir com muitas bênçãos pelo carinho
pela simplicidade e pela alta capacidade que você tem. Obrigado mais uma vez. Fica com Deus. Forte abraço, pessoal. E doutor João, até breve, né? Obrigado, até breve. Wagner, fica à disposição e parabéns pelo podcast. É muito bom ter um podcast de informação. E, pessoal, fica à disposição caso tenha alguma dúvida. E, Wagner, sempre que precisar, pode contar comigo. Pessoal, e parabéns. Obrigado, eu tenho sorte, Deus me abençoou com muitas pessoas e amigos do porte do Dr. João. Então, assim, fique ligado, o podcast está só começando, a gente vai trazer aqui figuras carimbadas realmente de peso do mercado imobiliário, de construção, direito imobiliário no Brasil, hein? Mercado financeiro, e vamos bater um papo legal aqui. Bom, forte abraço, Wagner Nolasco, diretamente de Orlando, fique com Deus e até a próxima. Até a próxima.